como puxar assunto com qualquer pessoa de maneira rápida, simples e prática. Se você, meu caro, é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade de criar assunto, que quando você vai falar alguma coisa, você fala, e aí, como é que você tá? E aí? E fica aquele silêncio constrangedor e você não sabe mais como fugir daí, esse vídeo, meu caro, é pra você. Basicamente, você vai aprender nesse vídeo como funciona a dinâmica social de assunto, como as pessoas funcionam e qual a melhor maneira para você puxar assunto com as pessoas. Então assiste até o final que eu vou te passar estratégias palpáveis para que você tenha assunto, mesmo que você ache que não tenha. Eu sou o Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Se inscreve no canal que semanalmente tem vídeo novo e me siga no Instagram. Antes de qualquer coisa, vê se você se identifica com isso. Ah, eu não tenho assunto. Eu não sou uma pessoa que tem assunto. Isso não é verdade. Isso é o primeiro mito que você precisa quebrar. Não existe eu não tenho assunto. Todo mundo nesse mundo tem alguma coisa para falar. Você só não sabe o que é, mas todo mundo tem algum assunto, você só precisa achar. Mas antes de você criar assunto, eis alguns pontos que você precisa considerar. O primeiro ponto é que algumas pessoas já vão estar interessadas em você, então não vai precisar se esforçar muito. Às vezes simplesmente bate. Às vezes você conhece uma pessoa, vocês se olham e vocês já se gostam. Não tem uma razão por quê, e vocês já começam a ter uma conversa bem fluida. Isso vai acontecer, mas não é toda vez que isso acontece. Então tá tudo bem. Outro caso é que algumas pessoas já têm semelhanças com você, e dessa forma o assunto vai fluir muito melhor. Mas, entretanto, porém, todavia, algumas pessoas não vão ter interesse em você. Às vezes as pessoas vão bater o olho em você e falar, não quero conversar. E tá tudo bem. A culpa não é sua e não é você que não tem assunto. Algumas pessoas simplesmente não vão fluir o assunto com você e é completamente normal num ponto de vista de dinâmica social. E vai ter vezes que as pessoas vão estar com raiva, vão estar com alguma coisa na cabeça e elas não vão estar a fim de conversar. Então mesmo que você se esforce o máximo, você seja a pessoa mais carismática do mundo, o assunto não vai fluir. Então quebre esse mito de que eu não tenho assunto. Não existe isso. Existem situações específicas. Tendo isso muito claro em mente, repito, tenha isso fixado na sua mente de que não depende sempre de você. Vamos para as estratégias. A primeira estratégia de como puxar assunto, e essa aqui vai ser a estratégia chave que você, geral, vai servir para tudo, que é faça perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas perguntas que não dá para você responder com sim e não. São perguntas que envolvem pedir a opinião de uma pessoa, perguntar o que ela acha de alguma coisa, perguntar na visão dela como seria a situação, enfim, inúmeras maneiras. Já vou te mostrar exemplos. Mas para você entender isso, entenda que para criar assunto, você precisa de nada mais, nada menos do que informações da pessoa. Informações básicas como quais são os gostos dela, o que ela faz no tempo livre dela, o que ela não gosta, o que ela gosta, o que ela gostaria de fazer, mas não faz. Tudo isso são chaves excelentes para assunto e você só coleta essas informações fazendo perguntas abertas. Como assim, Rodrigo? Um exemplo que eu sempre dou, em vez de perguntar, oi, você, por exemplo, gosta do Rio de Janeiro? A pessoa fala, sim, eu gosto, ou não gosto. E fica aquele silêncio constrangedor que você não quer ter. Então, em vez de perguntar isso, você pode perguntar uma pergunta aberta, como por exemplo, qual a sua opinião sobre o Rio de Janeiro? Você gostou quando você foi para o Rio de Janeiro? Qual foi a coisa que você mais gostou? Qual foi a coisa que você menos gostou e por quê? Dessa forma, desse exemplo, a pessoa não vai falar sim e não, porque não dá pra você falar o que você mais gostou no Rio. Sim, não dá. Ela vai ter que falar a opinião. E pra ela falar a opinião, ela vai soltar informações. Por exemplo, ela pode ter falado, eu achei lá muito bonito porque lá tem construções muito antigas. Você já capta a informação de que ela gosta de coisas mais antigas. Você já traz para assuntos mais semelhantes a isso. Ou se ela falar, não gostei do Rio porque tem muito trânsito, muita gente junto, eu não gostei. Outra informação que você pegou, você vê que ela é uma pessoa que curte lugares mais calmos, mais tranquilos, você já puxa o assunto para esse lado. Enfim, as pessoas são máquinas de falar informações, só que a gente não percebe. A gente fica tão focado em como criar assunto que o assunto tá bem na nossa frente. É a própria pessoa. Fazer perguntas abertas é uma coisa que exige prática, porque é um hábito. Nem sempre você vai fazer uma pergunta aberta bem formulada. Às vezes vai sair meio frouxa, meio esquisita, mas tá tudo bem. Exige prática. E para você melhorar, você tem que fazer, você tem que falar, praticar. Coisas muito simples como um amigo seu ou uma amiga sua foi pro cinema e viu um filme e ela falou pra você. Em vez de simplesmente perguntar, tu gostou do filme? A pessoa fala, sim, gostei. Pergunte, cara, eu ouvi dizer que a crítica disse que o filme não era muito bom, mas na tua opinião, realmente foi ruim assim o filme? Tipo, teve alguma coisa no filme que tu não gostou de jeito nenhum e teve alguma que tu realmente falou, nossa, essa foi incrível?
Eis aí uma série de perguntas abertas que a pessoa certamente vai falar mais emocionalmente, porque ela vai falar da opinião dela. E a partir da opinião dela, você pega inúmeras informações sobre ela. E a partir dessas informações, naturalmente, você vai saber do que ela gosta. E sabendo do que ela gosta, você vai para a segunda estratégia. Fale de coisas que a pessoa gosta. Por que é só a segunda estratégia eu falei isso? Porque você não sabe do que ela gosta ainda se você estiver conhecendo ela agora. E você vai saber quais são os gostos dela através de perguntas abertas. Após fazer uma pergunta aberta, você agora tem uma clara noção do que ela gosta. Sabendo do que ela gosta, fale sobre isso. Não tem o que enrolar. A pessoa gosta de futebol. Tente puxar o assunto para futebol. A pessoa gosta de, sei lá, séries e filmes. Traga para séries e filmes. A pessoa gosta de jogar algum esporte. Traga para o esporte. Por quê? Por que isso? Porque as pessoas adoram falar dos gostos dela. Porque hoje em dia, na verdade hoje em dia não, sempre existiu isso. As pessoas não são escutadas. As pessoas não são nada escutadas. Elas só querem alguém para escutar elas. Porque sempre que elas vão tentar falar delas mesmas, as pessoas falam delas mesmas também. Aí fica aquele assunto de um vai e vem de eu. Nunca tem uma pessoa para escutar. Então, se você for a pessoa que vai fazer ela falar do que ela gosta, ela vai te valorizar muito e você vai ter uma infinidade de assuntos. E melhor, ela vai te ouvir também, porque você ouviu ela primeiro. Recapitulando, perguntas abertas para que a pessoa responda de maneira aberta, com a opinião dela, através das informações da opinião dela, fale sobre os gostos dela que você captou nessa resposta. E a terceira estratégia, e essa que vai exigir um pouco mais de prática sua, é: conte uma história sua semelhante à que a pessoa contou. Como assim? Primeiramente, deixe a pessoa falar. Vamos supor que ela falou de alguma viagem dela que deu super errado lá no Rio de Janeiro, como a gente falou no começo. Ela falou da opinião dela, falou muito emocionalmente, e agora você falou a sua. Tá, Rodrigo, mas por quê? Porque você também é um assunto. Como eu falei, as pessoas em si só são os assuntos. Então não basta só você ficar pedindo a opinião da pessoa, você saber o que ela gosta e falar só dela, porque você também é tão assunto quanto ela, se isso fez sentido. Da mesma maneira que você pegou informações dela e utilizou para criar assunto nessa história, na sua história você também vai jogar informações suas e ela vai fazer o mesmo, porque é um processo natural do ser humano conversar. A gente às vezes acha que precisa de muita estratégia, muita técnicazinha, muita coisa assim para conversar, mas a conversa, a interação social, existe desde os primórdios da espécie humana. Então não existe muito o que enrolar aí. Basta você se conectar com ela naturalmente. E nessa terceira estratégia, é exatamente isso que a gente está buscando. Você contar uma história sua, semelhante à situação dela, vai tanto gerar muita conexão, como principalmente vai gerar mais assunto. E daí pra frente não tem mais estratégia, não tem mais dica, não tem mais nada. Daí pra frente é assunto, e assunto flui naturalmente, porque somos humanos, a gente já nasceu sabendo se comunicar. Às vezes a gente só não tem isso muito bem treinado, mas é algo natural da gente. E criar assunto, puxar assunto, gerar um assunto é natural. Então aplique essas estratégias e deixe a magia acontecer. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal para não perder os vídeos e, claro, comenta aqui embaixo o que você achou e personagens para análises. É isso aí, até a próxima.